O caso é o seguinte: nesse momento, já chega de errar, eles não aguentam mais. Eles dizem o seguinte: Bolsonaro, você tem que nocautear o Lula, mas você não pode errar. Nesse momento, o Bolsonaro não pode errar, não pode. Ele tem que ser cuidadoso, tem que ser agressivo e cuidadoso ao mesmo tempo. Essa é a visão do comando de campanha. Eu sei que é muito difícil. É difícil, inclusive, fazer media training com o Bolsonaro. A turma fica tentando ver se, olha, se convence ele a treinar um pouco, porque vai ser uma situação muito difícil. O que ajuda um pouco o Bolsonaro é que o Lula também não é brilhante em debates. O Lula tem altos e baixos. Tem momentos em que o Lula foi muito bem em alguns debates, tem momentos que ele se intimida e vai muito mal. Esse negócio do Lula jogar na defesa é um perigo. Olha que eu sou flamenguista, eu te digo o seguinte: quando o Flamengo joga na defesa, eu morro de medo. O Lula é a mesma coisa. Ele ficar na defesa pode ser perigosíssimo. Então, a ideia do Bolsonaro é pressionar o Lula, tentar aproveitar que ele fica nervoso, e o Lula fica nervoso em algumas situações, ficou nervoso no debate com o Collor, ficou nervoso num debate com o Bolsonaro, então ele fica nervoso. Aí é tentar deixar ele nervoso, mas não cometer erros. Por quê? Porque você tem o seguinte: você tem 2% só de indecisos. Tem 5% de votos brancos e nulos. A verdade é o seguinte, segundo o Datafolha, o branco e nulo está consolidado, está caindo aos poucos, oscilando aos poucos de 1%, mas basicamente está consolidado. A visão que se tem é isso. É gente que não quer nenhum nem outro. Tem 2% de indecisos. Então, qual é a estratégia? É tentar conquistar os indecisos. Estes são moderados. E tentar tirar algum votinho do outro. Também não é com radicalismo, não é com pancadaria que se tira um votinho do outro. Quem errar aí é que perde voto. Então, Olha, a expectativa do comando de campanha, dos assessores do Bolsonaro é: não erre, pelo amor de Deus. e você sabe que você falou desse negócio do Lula ficar nervoso, me chama a atenção, no último bloco, né, que a gente estava lá na TV Bandeirantes, que o UOL participava e eu estava mediando, o Lula, na verdade, ali ele se empolgou, tanto é que depois eu conversei com ele e ele estava tão empolgado com o discurso dele, sabe quando ele está se curtindo? Ele se via ali na cama, ele estava se curtindo e se perdeu no tempo, né? Foi aí, ó. Ele pegou, deu de bandeja, não parava de falar e Bolsonaro provocando ele, fala, pode falar. E o Lula caiu na provocação dele, olhando para ele mesmo, entendeu? E aí se perdeu, deixou ali quase quase 7 minutos para Bolsonaro falar. A gente tá vendo bem nessa reta final, olha lá. E aí Lula vai para frente da câmera e curte e falando com o eleitor e tudo mais e se perdeu no tempo. Parece que agora ele treinou bastante essa história do tempo para não deixar Bolsonaro encerrar o debate da forma como ele encerrou o último debate. Bom, o Lula está indo para o debate com a expectativa de um 0-0. Um empate para o Lula já está ótimo no debate. E o que ele está fazendo de se preparar, tem uma coisa que o Lula contou inúmeras vezes ao longo da vida, que ele acha que um dos maiores erros da carreira política dele foi no debate com o Collor, em vez de se poupar e se preparar para o debate, ter feito uma agenda super extensa. E quando chegou esse debate, tem aquela polêmica da edição, que realmente foi uma coisa fraudada para favorecer o Collor. Ok, mas tem um ponto que o Lula fala que é o seguinte: quando você olhava os dois, o Collor estava ali sereno, composto, descansado, e o Lula estava esbagaçado, porque ele estava o dia inteiro fazendo uma agenda atrás da outra. E essa impressão é importante. Então, ele vai tomar esse cuidado preliminarmente. O Bolsonaro, ele está indo para o acerto ou acerto. Ele não pode se perder aí. Essa questão da agressividade, ele sabe agir muito bem, sabe usar muito bem a agressividade quando ele provoca. Porque ele provoca e o Lula cai. Ele provocando é uma coisa que vai bem. Quando ele começa a dar lição de moral ou a querer levantar fatos, aí é que ele se esparrama. Então, esse é que vai ser o dilema dele. Se o Lula não cair na provocação dele, como é que ele vai se virar?
Porque ele provocando vai bem. Isso é uma característica de todo mundo que ganha poder ou ganha status social sendo subestimado e ridicularizado. A pessoa aprende a provocar o outro ou a dar linha na pipa do outro para deixar o outro se enforcar, que é o que a gente viu acontecer no último debate. Vamos ver agora o que vai fazer. Agora, contra ele, ele tem algo muito grave nessa semana. Eles têm mais contra ele dentro da própria campanha do que vindo da campanha oposta, né? Porque essa coisa do Roberto Jefferson é um nível de agressividade que, para quem não é bolsonarista raiz, pega demais isso aí. Então, Madalene, esse é uma coisa que o Lula pode explorar. Agora, resta saber, será que ele vai saber explorar isso? Porque essa notícia, ela tem outros impactos, né? As informações que vieram de redes ali, de Telegram, por exemplo, falando que era para ter esse comportamento, né? Que os apoiadores do Bolsonaro deveriam ter esse comportamento. Tem ali muita munição. Por outro lado, Bolsonaro lançou essa história, que foi 25 horas depois da prisão do Roberto Jefferson, a história das rádios. Você acha que a história das rádios está enterrada depois da declaração do Tribunal Superior Eleitoral? Não está enterrada. Não está enterrada pelo seguinte: a forma como se reage a essas coisas que o Bolsonaro levanta, ela tem sido a mesma. Desde que ele começou a fazer isso, a fazer essas provocações, ele é um agente provocador. Desde que em 2014, 2015, ele decidiu que ele ia ser candidato e começou a fazer isso, qual que é a cronologia? Ele levanta algo. Em vez de quem vai refutar ter a calma de levantar as coisas de forma lógica e apresentar com calma, se preocupa primeiro em desqualificar. Então, para o público dele, que também é sistematicamente desqualificado intelectualmente por nós da elite progressista, que somos parte da mídia, das universidades, da ciência, ele cria essa identidade, porque ele vai ser desqualificado. E aí a pessoa decide afetivamente, fala, ele está sendo desqualificado que nem eu, e vai construindo teses lógicas. Então, por exemplo, essa coisa do TSE que ele levantou das rádios. Eu trabalhei em rádio muitos anos, você também, Fabiola. Uhum. Não há, na lógica aristotélica, possibilidade de você ter prova negativa. Então, ele veio falando, fiz uma auditoria que prova que não foi veiculado. Isso não é possível. Não é possível. Então, assim, em vez de reagir dentro da lógica, falando, olha, ele pode ter contratado a KPMG mundial inteira para cá. Você não consegue provar que alguém não veiculou. Você não consegue provar que alguém não pagou. Não é assim que funciona no dia a dia. Alguém te acusa de não ter pago, você vai lá e mostra o recibo. Não tinha que ter ficado falando de auditoria é isso, auditoria é aquilo. Não, não é especializada. Quando entra nesse discurso que é para desqualificar ele já ganhou no público dele. Uhum. E causa desconfiança em quem é indeciso. Qual